Oi, tudo bem? Eu sou o William e hoje eu tô aqui para ensinar você a como ler candlesticks. É mais fácil do que você imagina. E lembrando de que acabou de sair um videozinho no meu Instagram contando para você uma curiosidade sobre candlesticks que você provavelmente não sabe. Então, para que serve um candlestick? Bom, o candle ele representa a movimentação de preço de um ativo dentro de um determinado tempo, onde só batendo o olho nós temos a informação de preço máximo, preço mínimo, abertura e fechamento daquele candle, que seria onde o preço transitou durante aquele determinado tempo. Bom, os candles podem variar de cor, os mais comuns são verde para o candle positivo, com vermelho para o candle negativo. Bom, e quando eles foram inventados e por quem eles foram inventados? Eles foram inventados por um japonês entre o século 17 e 18 no Japão feudal, e esse homem chamado Munehisa Homma foi a 9ª pessoa mais rica do século do Japão. Não, a 9ª pessoa mais rica da história. E isso operando arroz, no que hoje nós chamamos de mercado futuro, que vale tema para um próximo vídeo para eu poder explicar para vocês detalhadamente sobre como funciona. Bom, ele ainda não chamava de candlesticks. Quem deu esse nome foi um estadunidense que trouxe para o ocidente essa técnica. E pasmem, apenas no século 20 essa técnica veio para o ocidente. Lá pela década de 80 e 90, no máximo há 40 anos atrás. Isso porque na época o Japão não tinha muito contato com o Ocidente, devido às complicações da tecnologia na época e devido a algumas complicações históricas que o Ocidente teve com o Oriente, se é que vocês me entendem. E como nós lemos um candle, nós dividimos eles em 3 partes: corpo, sombra e tempo. Não necessariamente nessa ordem, mas são essas as 3 principais divisões de um candle. E começamos pelo corpo, então. O corpo é formado pela abertura e o fechamento do candle, que seria essa barrinha preenchida. E como nós sabemos qual é qual, isso depende da cor do seu candle. Para isso nós temos que nos lembrar o que cada cor nos conta. Se você utiliza verde com vermelho, caso o candle seja verde, ele é um candle de subida, um candle positivo, onde o preço começou lá embaixo e veio para cima. Afinal, toda subida nós começamos de baixo. Então, a abertura de um candle verde é a parte de baixo dele e o fechamento a parte superior, pois ele começou o seu tempo gráfico naquela parte de baixo, em um determinado preço, e terminou acima daquele preço. E agora, a abertura e o fechamento do candle vermelho. Caso você já tenha entendido o candle verde, é bem claro como que funciona o candle vermelho. E é exatamente o que você está pensando. Como é um candle de descida, toda descida nós começamos de cima para baixo. Então, a abertura do candle vermelho é na parte de cima e o fechamento na parte inferior. Bom, e a sombra? Essa parte é mais fácil de entender, acredita em mim. São esses risquinhos que tem na parte superior e inferior do candle, que representam a máxima e a mínima que o preço atingiu dentro daquele determinado tempo do candle. Isso independente dele ser verde ou vermelho. A leitura da máxima e da mínima, que nós também podemos chamar de pavis dos candles, não muda independente da cor do candle. A parte superior sempre vai ser a máxima, onde o candle chegou, e a parte inferior vai ser a mínima do candle, independente da cor dele. Pois para cima o preço está subindo, para baixo o preço está descendo. Então, independente da cor do seu candle, o pavio de cima foi a máxima em que ele atingiu dentro daquele tempo gráfico, e a mínima foi o mínimo preço que ele atingiu dentro do tempo gráfico. Bom, e o tempo? Vamos comigo. Todo candle representa o movimento do preço de um determinado ativo
em um período de tempo. Mas o que determina esse tempo? Quanto é esse tempo? Se são 5 minutos, se são 15 minutos, se são 60 minutos, se é um dia inteiro. Literalmente, você determina esse tempo. É uma configuração que você escolhe quanto tempo você quer que tenha cada candle seu. Isso serve para quê? Dentro da análise técnica, nós aprendemos que determinados tempos gráficos são mais bem utilizados para determinados tipos de trade. Por exemplo, um day trade é muito comum utilizarmos tempos gráficos inferiores a 60 minutos, chegando até mesmo a utilizar o tempo gráfico de 1 minuto, sendo o mais comum o de 5 minutos. Enquanto em swing trades é muito comum utilizarmos tempos gráficos de 60 minutos para cima, podendo utilizar candles que representam uma semana inteirinha para poder fazer a sua operação de swing trade. Mas como assim? Então, a partir do momento que o mercado se abre, o preço vai estar todo momento em movimento. O candle é apenas uma forma de representar esse movimento dentro de um determinado tempo, para ficar mais fácil a sua análise. Então, o candle de um dia, você tem o dia inteirinho, a ponta onde ele abriu e a ponta onde ele fechou, a máxima em que ele foi e a mínima em que ele foi também, o preço dentro deste dia. Caso você troque o tempo gráfico para candles de 60 minutos, a movimentação continua exatamente a mesma. A diferença é que você vai ver como que foi o comportamento do preço dentro daquele dia. E então é exatamente como se você pegasse o candle e desse um zoom para poder enxergar ele de mais perto. Então é exatamente o que você está pensando. Significa que um candle de 60 minutos tem dentro dele 60 candles de 1 minuto. E assim por diante. Essa parte pode acabar sendo um pouquinho complicada de entender logo de cara, sem olhar uma tela e mexer nas configurações de tempo gráfico. Então, caso você tenha ficado com alguma dúvida sobre o tempo dos candles, pode comentar aqui embaixo que eu vou estar respondendo todo mundo para vocês não ficarem com nenhuma dúvida sobre isso. Bom, e agora eu quero mostrar para vocês padrões de candles e explicar o que cada um significa. Pois dentro da análise técnica, nós não trabalhamos simplesmente com um candle positivo e um candle negativo, sendo cada um respectivamente para compra ou venda do ativo. Nós trabalhamos com padrões. Padrões esses que aumentam a probabilidade da movimentação do preço em determinada direção. E o que isso significa? Dependendo do padrão que o gráfico me apresenta com a junção de vários candles, eu tenho maior probabilidade do preço subir ou do preço descer. Então, o primeiro que eu quero mostrar para vocês é o Doji. Sim, o que é isso? Parece que o Doji não tem corpo nenhum e só tem sombra. E é exatamente isso. Dentro de um trade real, o Doji nem sempre vai ser tão perfeito assim e vai ter sombra de máxima e mínima com a mesma variação e um corpo tão minúsculo. Mas o que é a teoria do Doji? O Doji seria um candle que ele abre em determinado ponto, ele vai até uma máxima, vai até uma mínima, porém ele não tem direção. Ele fecha muito próximo à abertura dele, deixando apenas a sua sombra como referência. Sendo assim, o preço se movimentou dentro daquele tempo, mas não fechou em lugar nenhum. Ele continuou junto com a sua abertura, o que mostra um mercado sem direção ou sem força para continuar o movimento. E agora um martelo. Espera. Ô mãe! A gente tem um martelo? Eu não consegui um martelo. Mas o que é um martelo? Um candle martelo, ele é um candle onde ele tem a sua abertura em determinado ponto, ele faz um pavio grande para determinada direção e depois começa a voltar tudo e tem o seu fechamento no sentido oposto daquele pavio. O que isso significa?
o que o martelo demonstra. Por exemplo, um martelo de baixa, ele tem a sua abertura em determinado ponto, faz uma máxima bacana e depois começa a cair, e ele fecha abaixo da sua abertura, onde, dependendo do tamanho da sombra e do quão longe foi esse fechamento, ele tem mais força e ele demonstra que o preço quer cair, que ele está com força para descer. Os tubarões querem mandar o preço para baixo. E um martelo de alta é a mesma coisa, porém ao contrário. E um martelo de alta é a mesma coisa, porém ao contrário. Ou seja, o preço está lá caindo, descendo. E aí o candle faz a sua abertura, faz uma descida bonita, você acha que vai derreter, vai acabar o ativo. Ele vai até a sua mínima e começa a voltar, começa a subir. E tem um fechamento acima da sua abertura, fechando um candle verde. Isso demonstra que o preço está querendo subir. Demonstra que os tubarões estão interessados em levar o preço para cima, aumentar o valor desse ativo. E o último da nossa lista é um engolfo de alta ou um engolfo de baixa, que é a junção de dois candles, que seria o quê? Nós temos um candle de baixa, um candle vermelho, levando o preço para baixo, demonstrando que o ativo está se desvalorizando no momento. E a seguir disso, nós temos um candle que abre e fecha maior do que aquele candle de baixa. Então, ele, além de valorizar o ativo o mesmo tanto que ele foi desvalorizado no tempo anterior, ele ainda valoriza mais o ativo. Isso demonstra que o preço quer subir, quer ficar mais caro, quer fazer um dia de alta ou um movimento de alta, para a gente ser mais humilde. E um engolfo de baixa funciona da mesma forma. Você tem um candle comprador, porém, em seguida dele, vem um candle vendedor que cobre ele inteirinho, engole ele, é maior do que ele e demonstra que a venda está mais forte no momento, que os tubarões estão interessados em jogar o preço lá no chão. E aí, gostou do vídeo? Deixe seu like aqui embaixo e caso eu tenha te ajudado a entender melhor como os candles funcionam, deixa um comentário aqui, conta pra mim o que dessas coisas você não sabia. E caso você tenha ficado com dúvida, não se acanhe. Pergunte aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo para vocês não terem dúvida nenhuma de como funcionam os candlesticks. E lembrando que junto desse vídeo saiu um vídeo no meu Instagram contando para vocês uma curiosidade sobre os candlesticks.